Olá, bom dia. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2026, quinta-feira. Bendito seja o Senhor, sua presença mais uma vez, para juntos termos o nosso tempo devocional, hoje o descanso que Ele nos concedeu na noite que se passou. Teremos dois textos nessa manhã. Um no livro de Lamentações do profeta Jeremias e o outro no livro do profeta Joel. Lamentações, capítulo 2, verso 11, nós lemos o seguinte: Com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbada está a minha alma, e o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo. Pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Agora, o profeta Joel, capítulo 3, verso de número 3, um texto extremamente pesado, incômodo, nos agride, mas que ainda hoje continua sendo uma realidade a nos esbofetear. Joel, capítulo 3, verso 3. Lançaram sortes sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho que beberam. Deram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho que beberam. A escala de violência tem nos deixado perplexos. Não só a violência contra a vida diretamente, no sentido de alvejar alguém, como lá no Canadá, toda a estabilidade, segurança, etc., em que uma jovem atira dentro de uma escola, vai e mata várias pessoas, e depois se mata, fere outras tantas. Como aqui no Brasil, que alguém entra numa escola e esfaqueia crianças e é contido pelos policiais, tinha problemas mentais, ou que atira graciosamente, gratuitamente, como há um tempo atrás no Espírito Santo. Isso vai nos atingindo e nos massacrando agora recente, esses últimos dias. A situação daquele piloto, um homem de 60 anos, acusado de ser cabeça de uma, ou pelo menos um dos cabeças de uma rede de prostituição infantil. E aí vemos acusadas também, ao que parece, avós e mães de meninas que entregavam ou vendiam, comercializavam as crianças. Essa escala de violência assusta muito. Aos que são pais de crianças pequenas ainda, a nós que somos avós, que vivemos um tempo em que essas coisas eram menos evidentes. Mas o profeta viveu muito tempo atrás, assim já era, exatamente. Não é que não existia. Temos dos nossos filhos de um certo cuidado, mas não era essa situação tão opressiva que às vezes nos leva a roubar a infância das nossas crianças. Toda esse nível de informação ou desinformação à disposição nas redes sociais, a inteligência artificial gerando coisas
que são absurdas em termos da possibilidade de manipulação de imagens, essa escalada da violência é algo que nos oprime, nos escandaliza, mas toda essa escalada, esse aumento de violência, golpes, fraudes, corrupção, comando vermelho, tráfico de drogas, todas estas, a pior delas é contra os indefesos. E aí eu me refiro a pessoas idosas, de pouca formação, que são ludibriadas, roubadas, uma corja que se protege até sob o manto político, com fraudes que roubam, que dilapidam o quase nada que essas pessoas ganham. E eu faço parte dessa leva de pessoas porque eu sou aposentado pelo INSS, mas graças a Deus fui preservado desse tipo de coisa. Mas além dos idosos, há outro segmento, aquele que vimos aqui, as crianças. E quando eu digo crianças, eu não digo adolescente de 16, 17 anos, que nesse contexto de hoje já são mais experientes do que muitos de nós, já maduros na vida. Mas crianças, 10, 11, 12 anos. A realidade é antiga e atual, no Oriente, no Ocidente, no Norte, no Sul. Isso nos deixa aflitos. Jeremias, com a sua lamentação, por cerca de mais ou menos 620 anos antes de Cristo, portanto, há quase 2.700 anos. Joel, há 800 anos antes de Cristo, há 2.800 anos, já viam esta situação. Eu vou começar hoje a falar e a tratar dessa questão da violência contra a criança. A Bíblia fala pesadamente nesse sentido. Contra aqueles que realizam e perpetram essa forma de violência. Vamos ver, são 3 áreas ou esferas em que a violência contra a criança se manifesta. A primeira é a área física, a esfera física, sem dúvida nenhuma, com violência e maus tratos. Mães e pais que maltratam fisicamente. Claro que a agressão sexual é física, mas aqui eu estou falando de castigos absurdos, hediondos, aprisionamento, acorrentamento, coisas horrorosas, marcar com ferro, ferir com cigarro, penalizar a criança dessa maneira terrível, terrível, essa violência física com os maus tratos infligidos à criança, que muitas vezes é portadora de algum distúrbio neuropsicológico e em vez de ser cuidada, mas não tem nem condição, são paupérrimos, etc. Então, fazem isto com a criança. Isso é muito triste. Eu não estou falando da permissividade absurda que muitas vezes, num contraponto ao maltrato, se estabelece na tentativa da orientação das crianças. Essa forma que vemos hoje em dia de desrespeito aos que têm o exercício da autoridade, aos mais velhos. Estou falando de maltratos, pais que espancam, mães que espancam
que ferem, água fervendo, coisas terríveis com os filhos, com as crianças. Pessoas que deveriam cuidar e guardar em creches, em escolas, violentando essas crianças fisicamente, batendo no rosto, no corpo, socando, amarrando. Isso é muito, muito, muito triste. Qual a solução para isso? A solução que nós vemos é ao final desta série. Mas o que vemos tristemente é isso. O que falta é, de fato, a realidade da presença do Senhor Jesus no coração, na vida, fazendo com que não haja manifestação de violência, o cuidado de Deus com o estrangeiro, com a viúva, com os idosos e, sobretudo, com as crianças. Porque, como disse Jesus, quem maltratar um desses pequeninos a mim me maltrata. E seria melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se lançasse na profundeza do mar. Que Deus nos abençoe para sermos agentes de graça e bênção na vida das crianças. Amém. Amém.